Meus amigos, meus irmãos, uma frase no livro de Isaías, capítulo 64, me chamou a atenção por esses dias. Ela está no versículo 8, quando o profeta diz: Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. E por que Isaías, nesse momento do seu texto, ele cita essa frase tão significativa? Porque antes ele estava orando e falando com Deus sobre a grandeza da presença de Deus e sobre a verdade do juízo de Deus, não é? Ele diz: quem dera abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então Isaías está visualizando um quadro em que, se Deus descesse para a terra para julgar os seus moradores, haveria muito temor, haveria muito estremecimento. Inclusive em relação àquelas pessoas que invocam o nome de Deus, aquelas pessoas que dizem acreditar e temer a Deus. Então ele diz, por exemplo, que esse temor e esse pavor viria por três razões. Primeiro, porque nós, em nossa condição, pecamos constantemente. E aí ele não livra os crentes dos descrentes, os crédulos dos incrédulos, os ímpios dos justos. Ele diz: nós pecamos constantemente. Versículo 1. Nós pecamos constantemente. O tempo todo nós estamos desagradando a Deus. Essa é a primeira razão pela qual, se Deus viesse para a terra exercer juízo, haveria muito estremecimento. A segunda razão também ele diz aqui, não é? Que não há quem invoque, não há quem busque, não há quem procure a presença de Deus, a vontade de Deus. Isso está no versículo de número 7. Ninguém invoca o teu nome, no sentido de ninguém busca a tua face. Em outra passagem, Isaías ele transmite uma mensagem de Deus nos seguintes termos: que se a gente buscasse a Deus de todo o coração, a gente seria ouvido por Ele, né? E isso não acontecia porque não havia essa entrega, essa busca profunda de Deus, né? Se me buscares de todo o coração, disse Isaías em outro momento. E aqui ele diz que há pessoas que não invocam o nome do Senhor. Então nós pecamos constantemente, ninguém invoca teu nome. E por último ele diz que, ainda que Deus se alegre de atos de justiça, mas ele diz no versículo 6, quando mostramos nossos atos de justiça, eles não passam de trapos de imundície. Então, tudo que nós fazemos, que achamos que é de valor, que é justo, não nos recomenda diante de Deus, não nos aprova diante de Deus, é muito pouco. Nossos atos de justiça não passam de trapos. Ninguém pode se chegar diante de Deus com a lista de coisas que está fazendo para se justificar diante de Deus, para ser aprovado por Deus. Não existe isso, não é? Então, ninguém é absolvido diante de Deus pelos seus próprios atos. Pecamos constantemente, não invocamos o teu nome e nossos atos de justiça são como trapos. Por tudo isso é que esse versículo que eu citei no início, ele adquire
um sentido especial, porque então, conhecendo a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, Isaías diz: apesar de tudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Apesar de tudo, Tu és o nosso Pai. E nós somos como barro, e Tu o oleiro. Somos todos formados por Tua mão. Isso que é esperançoso, que é maravilhoso, não é? Isaías diz: Tu és nosso Pai, nós somos barro, nós estamos em formação. Nós podemos ser formatados pela graça do Senhor, pela presença do Senhor, aperfeiçoados. Sim, aquilo que está contaminando esse barro pode ser retirado, as áreas disformes. Então, nossa caminhada é assim. Apesar de tudo isso, Deus é nosso Pai e nós somos um barro nas mãos dele. Esse é uma manhã, um dia, e que essa palavra adquire um significado especial para mim e eu espero para todos os irmãos que têm acesso a esse vídeo. Ele é nosso Pai e Ele é nosso oleiro, Ele está trabalhando em nós. E, acima de tudo, depois de tudo isso, o Isaías diz: e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus também está do nosso lado e conhece os nossos caminhos e tem o melhor para nós. Um abraço a todos.